Graças a Deus. Bom, antes de orar, eu fiz uma pergunta para os irmãos que aqui estão, né? Que nós somos uma igreja de vários rostos novos, né? Muita gente nova, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas delas que têm ouvido a mensagem pelo canal do YouTube, né? Um canal que não é meu, né? O canal é o irmão Itamar, que é responsável pelo canal, ele que criou esse canal, mas ele tem postado as mensagens nesse canal e tem alcançado muitas vidas, né? Então eu fiz essa pergunta porque ela tem a ver com o estudo que eu vou dar hoje, que é sobre fé, estamos falando sobre fé. Então eu perguntei quantas pessoas que aqui estavam, né, tinham o costume de, em suas igrejas, na escola bíblica dominical, estudar a Bíblia, e somente uma pessoa levantou a mão. Então qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade, né, do pastor, do sacerdote? É ensinar o povo o quê? A palavra de Deus. Ensinar o povo a lei de Deus. Oséias 4:6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. A gente usa essa palavra, né? Esse aqui? A gente usa essa palavra para mostrar para cada um a responsabilidade de examinar e viver as Escrituras. Caso contrário, há uma destruição na sua vida. E Jesus também fala isso. Ele fala em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se não conhecermos o poder de Deus, não é isso? Estamos perdidos, porque é o poder de Deus que nos livra, que nos sustenta, que nos guarda. É o poder de Deus que fará com que venhamos alcançar a vida eterna, pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas Oséias 4:6 se aplica a cada um de nós também. Mas ele está falando ali para quem? Para os sacerdotes. Ele está falando para o sacerdote: olha, o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Mas ele está cobrando isso dos sacerdotes. Ele está cobrando, falando: vocês não deram o conhecimento para o meu povo. Vocês não ensinaram a palavra para o meu povo. Por isso o meu povo está sendo destruído. Ele está falando com os sacerdotes. Se você for ler ali, mas claro que se aplica a gente também. Porque se o sacerdote não ensinou a palavra, o povo está sendo destruído porque não conheceu a palavra. Mas o povo também, que tem acesso à palavra e não quer conhecer e viver, também será destruído. Então a palavra ela se aplica, mas ele está falando para os sacerdotes. Então hoje você encontrou um lugar que tem pregado a palavra de Deus. Quantas vezes você assistindo o culto, né? Aqueles cultos emotivos, né? Aquelas palavras de autoajuda, aquela coisa: receba, olha a vitória, olha a chave, e você saiu dali vazio. Você saiu dali e fala: poxa, eu não aprendi nada. Poxa, a palavra, quantos já viveram essa experiência aí? Amém. Então, você entrou no lugar, eu não estou exaltando o lugar, eu estou exaltando Jesus Cristo. Eu estou exaltando o Evangelho de Cristo, que o Evangelho é isso. O Evangelho é nós aprendermos e vivemos a palavra de Deus, tá? E você entrou no lugar que é o oposto dos lugares que muitos vieram, né? Enquanto é muita brincadeira, é muita emoção, é muita luz piscando, é muito teatro, é muito grupo se apresentando, e 10, 15 minutos de palavra. Isso quando não usa a palavra, fala um versículo e começa já a gritar, a profetizar para todo mundo. Você entrou no lugar em que a maior parte do tempo ele é dedicado a aprender, a examinar as Escrituras. Por quê? Porque Jesus nos ensinou isso. João 5,39, ele fala para nós examinarmos as Escrituras, para que nós viéssemos cuidar, ter nelas a vida eterna. Então, por que essa igreja examina a Escritura? Porque essa igreja tem o interesse de morar com o Senhor por toda a eternidade. Essa igreja, ela tem interesse não na proposta do carro, da casa, do dinheiro, dos bens passageiros, mas ela tem a proposta, é uma igreja que ela tem no seu coração o desejo de ver Cristo. Amém? De ver a Cristo. E nós vamos ver a Cristo, querido, quando entrarmos na eternidade. Mas a eternidade, tá? Assim como a palavra, ela é o maior tesouro que o ser humano pode adquirir, sim ou não? Imagina? Não ter dor, nem tristeza, nem lágrimas, viver com o Senhor por toda a eternidade. A gente sente a presença do Senhor, já é maravilhoso, não é isso? Dirá estar presente diante dele por toda a eternidade. É algo maravilhoso, sim ou não? Então, nós queremos viver isso. Quem quer viver isso, diga amém. Queremos viver. E o Senhor falou, amados irmãos, que para chegar a essa porta, que é a eternidade, a igreja precisa entender algo muito importante.
tá? Não fique batendo no peito, eu sou salvo. Cuidado com isso. Não, já estou salvo já. Querido, nós vamos estar salvos quando pisarmos os 2 pés na eternidade e ouvir: vinde benditos de meu Pai. Enquanto isso, estamos nós no caminho da salvação. Ah, pastor, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já leu Romanos 11, diga amém. Quando o Romanos 11 fala da raiz e da seiva, ele está falando de quem? Jesus. Não é isso? Jesus. Quando ele fala, amados irmãos, tá? Da raiz, ele está falando de Cristo. Quando ele fala dos enxertados, não é isso? Na videira, não é isso? Os que foram cortados do zambujeiro, enxertados na videira, falando de quem? Já estudamos de quem? De nós, da igreja. E uma vez que somos enxertados na videira, passamos a fazer parte dela. Qual é o nome disso? Corpo de Cristo. Amém? E ele fala assim, olha só, os que foram cortados, né? Porque os que foram cortados do original é quem? Os judeus que não creram em Jesus, tá? Os que foram cortados, se não permanecer, não é isso? Na incredulidade, de novo serão enxertados. E vocês, cuidem-se, para que não seja de novo cortados. Olha só o que ele está falando. E ele fala que se nós não ficarmos fiel ao que aprendemos, seremos novamente cortados. Isso é uma vez salvo, salvo para sempre? Alguém enxerga uma vez salvo, salvo para sempre aqui? Não, querido. Da mesma maneira que adentramos ao projeto de salvação, podemos ser cortados dele. Amém? Podemos ser cortados. Então isso é muito sério, sim ou não? Então não cabe essa palavra uma vez salvo, salvo para sempre. Quer ver? Abre aí em Romanos 11 para você entender o que a gente está falando. Não vou ler Romanos 11 todo, porque nós já estudamos sobre isso, sobre as 2 casas, sobre os 2 povos, amém? Não que lá na frente não vai ter uma classe nova de pessoas novas que estão chegando, tá? Mas esses irmãos que estão agora chegando, esses irmãos estão sendo instruídos na palavra, né? Daqui a pouco já vai ter uma outra classe, uma outra pessoa ministrando para vocês, nós vamos ministrar de novo para os novos que estão chegando, amém? Romanos 11, eu já vou entrar em fé, tá, irmãos? Romanos 11, glória a Deus, amém? Romanos 11, todos abriram? Romanos 11, 13, vamos lá, Romanos 11, 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo está falando de quem? Ele está falando por gentios, não é isso? Mas está falando que de alguma maneira ele vai tentar salvar os seus, judeus, tá certo? Vamos lá, versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Não é isso? Ou seja, quando os judeus rejeitaram Jesus, não é isso? Abriu-se ali, né, a evangelização em massa para os gentios. Então a rejeição dele, não é isso? Foi a nossa entrada na graça. É isso que ele está falando. Versículo 16. E se as primícias são santas, quem é a primícia? Quem? Os judeus. Também a massa o é. Quem é a massa? Nós. E se a raiz é santa, também os ramos Quem é a raiz? O Senhor. E nós também temos que ser o quê? Santos. Essa palavra, ela anda junto com aquela que diz assim: sede santos, porque é santo aquele que vos chamou. Se eu sou sendo introduzido dentro de uma figueira santa, não é isso? Não tem como a figueira ser santa e os galhos não serem santos. Vamos lá, 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, ou seja, se alguns judeus foram tirados, e você que não era, fosse enxertado, é isso que ele quer dizer, em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. Tá? O que ele quer dizer? Ah, os judeus, é isso mesmo, rejeitaram, tem que morrer, tem que ir para o inferno. Não te glorieis contra os ramos. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, cuidado com a raiz, cuidado com aquele que sustenta, cuidado com aquele que determina todas as coisas, Cristo. Vamos lá, você vai entender.
Cadê onde eu estou? 19. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te poupe a ti também? Aqueles que eram povo mesmo, não é isso? Aqueles que eram da seiva, né? Eles foram cortados, tema que ele poupe a ti. Considera, pois, a bondade, versículo 22, é a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Se, lê comigo agora, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu serás cortado. Amém? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Esse texto aqui, Romanos, ele está na graça ou ele está na lei? Graça. Então, como que essa historinha de uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é bíblico ou é maligno? Então não se fie nisso. Ah, eu estou salvo quando você acha que é espiritual. Quando você acha que conhece tudo, quando você acha que é forte, quando você acha que é salvo, é onde o diabo te derruba. Mas se eu sempre colocar no meu coração, eu estou fraco, eu vou sempre buscar a força. Eu não estou salvo, eu vou sempre buscar a salvação. Amém, irmãos? Forte no nosso meio só tem um, chama-se Jesus Cristo. Quando falamos Jesus Cristo, fazemos menção também, não é isso? Ao Pai, a Deus. Porque ninguém pode ir ao Pai senão por Cristo. Então só Ele é forte. E nós só vamos ser fortes se Ele estiver na nossa vida. Se Ele não estiver na nossa vida, fracos seremos, perdidos e condenados. Tá? Então a fé, ela se resume também em não permitir que nada que possa me afastar do Senhor possa entrar na minha vida. E quando nada que me afasta do Senhor entra na minha vida, isso me faz uma pessoa santa. Não existe santidade, não existe santificação, se aquilo que não glorifica a Deus habita na minha vida. Amém, irmãos? Então, crer, ter fé, é acreditar nesta palavra. E a gente está entrando nos momentos finais dessa terra, e a palavra fala que sem santificação, nem o pastor que está te ensinando, nem você que está ouvindo, nem aqueles que ainda vão ser levantados nesta terra para fazer a diferença, será salvo, se não tiver santificação. Pregar o evangelho não é santificação, ser um pastor não é santificação, ter um cargo na igreja não é santificação, conhecer a palavra, dominar os assuntos bíblicos não é santificação, viver a palavra de Deus, custe o que custar, doa quem doer, isto é santificação. Amém, irmãos? Isto é santificação. Me faz ter fé quando eu creio e pratico esta palavra. Então já queria entrar nessa questão para derrubar de uma vez por todas essa questão de que uma vez salvo, salvo para sempre. Derrubar essa questão de bater no peito, eu estou salvo. Isso cria um comodismo. Amém? Isso cria um comodismo, isso vai criar uma falta de interesse de buscar, uma falta de interesse de orar. E existem pessoas que agem como se estivessem realmente salvas. Tá? Tem pessoas que elas também acreditam, né, que Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Quem já ouviu isso aí, levante a mão. Já venceu o diabo na cruz do Calvário, tá? E que o pecado não tem mais poder sobre nós, mas se nós pecarmos, temos um advogado no céu. Então a pessoa pode pecar, ela pode viver no pecado, não é isso? Isso é doutrinas fortes dentro das igrejas denominadas evangélicas, sim ou não? Porém isto é maligno, porque o Senhor para aquela mulher disse para ela, vai não? Amém? Em vários textos na graça, diz que temos que fugir o quê? Da concupiscência dos olhos, não é isso? Da cobiça da carne. Então o quê? Isso é uma luta, né? É um texto que eu uso muito mesmo, mas ele se aplica, tá? Para jogar por terra todas essas baboseiras que se ensina dentro de igreja, que em vez de salvar, está levando o povo à perdição. É Gálatas 5,16. Ele fala, andai em... A
palavra fala em João 4 que o Pai procura que tipo de adoradores? Que tipo? Então, se eu vivo mergulhado no pecado, eu faço tudo de errado e chega na igreja, eu adoro, com meu piercing, não é isso? Com as minhas tatuagens, né? Com as minhas roupas mundanas, com tudo que eu fiz de errado, porque tudo isso é normal hoje, né? E estou lá adorando a Deus, não é isso? É esse tipo de adorador que o Pai procura? Não. Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas que são cheios do seu espírito e vivem pela verdade. Esses são o que eles procuram, é cheio do meu espírito, a verdade está nele. Este adorador é que eu procuro para me adorar. Mas hoje está dizendo que você não precisa ser cheio da palavra. Hoje estão dizendo que não tem problema você se tatuar, não tem problema você se encher de piercing, não tem problema você viver na fornicação, não tem problema você se casar 500 vezes. Não é isso? É o que pregam aí fora. Não tem problema você ser homossexual, lésbica e servir a Deus, não tem problema. Você homossexual, lésbica, é muito bem-vindo na presença do Senhor. E se crer, Jesus vai te libertar. Mas não para viver na prática, porque Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. E a gente tem que alinhar isso no nosso coração, porque senão o que não tem nada a ver começa a entrar também. Amém, irmãos? Mas Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus tem que achar isso em você. Ele tem que achar isso em mim. Ele tem que achar isso em cada um de nós. Eu não estou dizendo que você vai ser um bitolado, que você vai ler Bíblia 24 horas por dia, que você vai orar 24 horas por dia, porque você tem os seus afazeres, Deus sabe disso. Você tem esposa, você tem marido, você tem filho, você tem trabalho, você tem escola, não é isso? Tem o teu momento de lazer, tem o teu momento de entretenimento, tem o momento que você vai querer ir no shopping, que você vai querer ir no cinema, você vai querer tomar um sorvete, vai querer assistir um bom filme. Tudo isso são coisas normais. Amém, irmãos? Porém, tanto o Senhor sabe que essas coisas são normais, que Ele falou lá em Eclesiastes 3, que tudo há um tempo e um propósito. E o que o ser humano costuma fazer é dedicar todo o seu tempo, né, que ele tem para as coisas que não edificam. Então, se você dedica todo o teu tempo àquilo que não edifica, você não será uma pessoa edificada. Você não será uma pessoa espiritual. Quem está compreendendo, diga amém. Então ele fala, em espírito e em verdade. Ele está procurando esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa que ele procura não se enquadra nesse tipo de evangelho de facilidade que hoje ele é pregado. Vocês estão compreendendo? Não se enquadra. Por isso você está numa igreja bíblica. E eu sempre friso isso, e vou frisar bem aqui para as pessoas que assistem o canal, porque as pessoas têm a visão de que vão entrar aqui e vão encontrar pessoas santas, pessoas perfeitas. Nós não somos santos nem perfeitos. Nós somos arrependidos em busca a cada dia da santificação. Tem diversas coisas a ser trabalhada e a ser mudada na minha vida que estou pregando para você, mas não tem um dia que eu não lute contra elas. E é esse esforço que Deus quer ver na minha vida, e é esse esforço que Deus quer ver na tua vida. Não pense que você vai chegar aqui e você vai encontrar pessoas santas, você vai encontrar pessoas, né, como eu falei, santas, sobrenatural, não. Somos tão pecadores e falhos como cada um de vocês. Temos dificuldade de ler a Bíblia, temos dificuldade de orar, temos luta na nossa casa, temos luta no nosso trabalho, temos luta para pagar as nossas contas, todas as adversidades que assola um, assola nós também. Só que nós temos dado prioridade, não é isso? Aquilo que está reinando no nosso coração. O que está reinando no nosso coração é o desejo de viver com Cristo por toda a eternidade. E esse desejo de viver com Cristo por toda a eternidade nos faz a cada dia lutar pela santificação. Nos faz a cada dia, amados irmãos, a cada dia se esforçar para ler a palavra, se esforçar para orar, se esforçar para engolir os sapos, os rinocerontes que levanta a cada dia, amados irmãos.
E é esse esforço que vai nos colocar no céu. Pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo, Ele fez na cruz do Calvário, Ele abriu uma porta de salvação. Amém? E esse caminho, ele é estreito. Esse caminho, ele é apertado. E Ele fala que eu tenho que examinar as Escrituras, para que eu venha ter o cuidado, amém? De encontrar a vida eterna, de chegar nessa porta. E chegou no início que eu falei, a salvação é algo valioso, é o bem maior que o ser humano pode alcançar, tanto que o Senhor fala, não é isso? Naquela parábola em que aquele homem, ele tem uma lavoura, uma safra muito boa, né? Muito grande, e ele constrói um monte de celeiros, coloca lá dentro e fala, agora eu vou viver do lucro. Ele fala, louco, se hoje pedir a tua alma, para onde vais, o que tens? Ele está falando com um homem de muito dinheiro, de muitas posses, que teve uma lavoura muito grande, a ponto de não precisar trabalhar mais, só viver do lucro. Ele falou para aquele homem, se hoje pedir a tua alma, o que tem? Para onde vais? Ninguém tem nada se não tiver a salvação. Ninguém tem nada. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você não tem nada. Porque nada trouxemos para esta vida, e manifesto é que nada levaremos dela. Nada, então tu vai morrer, tu não vai levar nada. Mas se você, aleluia, glória a Deus, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, porque não é só, amados irmãos, pelo sangue do Cordeiro. Que é isso, pastor? Jesus não é o suficiente para nós nos salvar. Jesus abriu a porta. Se Ele não tivesse abrido a porta, seria impossível eu e você sermos salvos. Mas é por obedecer a sua palavra. A Bíblia está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ninguém conhece esse texto? Quem conhece, levante a mão. Eles o venceram pelo sangue, mas venceram pela palavra. Eles creram no sangue, eles creram no sacrifício, e eles viveram a palavra. Isso vai nos fazer o quê? Vencer. Então Ele abriu a porta de salvação, para que todo aquele que nele crê, venha ser salvo. E não venha perecer, mas venha encontrar a vida eterna. Quando eu digo creio em Jesus, eu estou dizendo, eu creio na sua palavra. Eu creio nos seus ensinamentos. Eu vou viver os seus ensinamentos. Crer não é só falar, eu creio. Crer não é só aceitar e se batizar. Crer é viver o que está aqui. Examina as Escrituras. Amém, irmãos? Essa Escritura é como um mapa. Eu vou vir para cá, aí não. Vai para a esquerda. Agora vai para a direita. Ou seja, Ele vai me dizer o que fazer. Assim não, isso não é a atitude de um servo. Assim não, isso não é a atitude de uma serva. Isso não é uma roupa de uma serva. Isso não é um comportamento de um varão. Isso não te agrada, isso não te edifica. Você não orou hoje, ora, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que perdoar. Ela me dá o passo a passo, sim ou não? E conforme eu vou obedecendo, eu vou avançando. Conforme eu vou obedecendo, eu vou avançando. Até que eu vou encontrar o meu tesouro maior, que é a vida eterna. E aí o diabo está trabalhando na mente das pessoas somente para aquilo que está nessa terra. E o que está nessa terra, a traça e a ferrugem consomem. Os ladrões minam e roubam. Mas aquilo que o Senhor separou para nós, permanece para sempre. Então, se as pessoas correm tanto atrás daquilo que elas não precisam, e colocam a desculpa que é para a sobrevivência, qual é a sobrevivência maior? A da vida terrena ou da vida espiritual? Quanto tempo dura mais? Porque a espiritual ela é eterna. Então, se a espiritual ela é eterna, e não se pode contar o tempo eterno, o meu maior investimento tem que ser para aquilo que é terreno ou para aquilo que é espiritual? E aonde nós investimos mais? Quem crê que é no terreno, diga amém. Amém. Isso tem que mudar. Amém, irmãos? E chegamos onde eu queria. De repente deve ter pulado alguma coisa aqui, mas cheguei onde eu queria. Quem reconhece que isso tem que mudar, levanta a mão e diga glória a Deus. E mudar é um ato de fé.
Os maiores atos de fé que eu vejo na palavra de Deus foram de pessoas que tiveram que se desprender totalmente daquilo que era terreno, para simplesmente obedecer à voz de Deus. Vamos em Hebreus 11, 6. Agora começou a aula, tá, irmãos? Aquilo foi só a introdução para você entender o que nós vamos falar. Pedindo atenção aqui um segundinho para me voltar um raciocínio aqui. Eu comecei a falar de Gálatas 5,16. Andar em... E aí eu parei e fui, não é isso? Eu fui lá para João 4. Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito em verdade. Então ele fala andar em espírito. E não cumprireis a concupiscência da... Então quando eu estou na carne, eu não adoro a Deus. Esse é o raciocínio que eu queria colocar dentro desses dois textos. Porque se o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, se eu estiver na carne, eu estou adorando? Não. Que também não tem como, né, Leandro? Um texto leva para o outro. Você pode ver que são textos que chegam a ser repetitivos em nosso meio, mas que são textos que Deus quer nos chamar a atenção. Esses dois textos, olha esse primeiro texto, olha só, preste atenção. Gálatas 5 diz, andar em espírito. Isso é uma ordem de quem? Do Senhor, usando a boca de Paulo. Nós vamos andar em espírito. E fala para mim não cumprir a concupiscência da carne. Em João 4 fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito. Olha só. Espírito e em verdade. E isso me leva para Romanos 12:1. Ele fala que o nosso culto a Deus, não é isso? É quando eu apresento o meu corpo, olho, boca, ouvido, nariz, mão e pés, santo diante dele. Quando o corpo se aparece santo, ele diz que isso é o nosso culto racional. Está ligado, sim ou não? Olha só, olha como derruba várias doutrinas malignas que hoje estão dentro das igrejas denominadas evangélicas. Um texto liga com outro texto. Para nossa adoração chegar até Deus, para o nosso culto chegar até Deus, nós temos que ter nos esforçado o máximo para entrar aqui santificados. Amém, irmãos? E não cumprireis a concupiscência da carne. A carne luta contra o espírito contra a carne, e se opõe para que não faça o que queres. Então também Gálatas, que está na graça, fala que temos uma luta constante contra a carne. Constante contra a carne. Porém, quem tem que vencer é quem? O espírito. Se é o espírito que tem que vencer, quem vai vencer, Leandro? Não é aquele que tem o desejo de ser pastor, de ser presbítero, não é isso? De tocar um violão, uma guitarra, mas é quem? É quem tem o desejo de ser espiritual. Então o que a gente tem que buscar ser espirituais, irmãos. Espirituais. Quando nós formos espirituais, aí sim estaremos adorando a Deus. E por que, pastor, quando é espiritual eu estou adorando a Deus? Porque se você é espiritual, significa que você creu na palavra dele. Porque a palavra me dá o passo a passo para mim ser uma pessoa espiritual. Então, se eu me tornei uma pessoa espiritual, foi porque nós cremos, não é isso, Adriana? Cremos na palavra dele e fizemos como nela está escrito. E isso tem a ver com o quê? O que tem a ver? Senhor, meu servo está doente, vai na minha casa. Não, meu servo está doente, falou, vou em sua casa. Senhor, também sou homem de autoridade, eu digo aquele vai, ele vai, digo aquele vem, ele vem, mas não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Quem falou isso? Quem falou? Centurião. Mande somente mais alto, uma palavra. Aquilo estremeceu Jesus de tal maneira que ele falou o quê? Nem em todo encontrei tamanha, vai, o teu servo vive. Ele creu em quê? Ele creu em quê? Ele precisou ver? Ele precisou receber uma profecia? Uma visão? Mas o povo está assim, tem que ter visão, tem que ter profecia, não é isso? Tem que ter alguém entregando um labachura aqui. Tem que ter ou não tem que ter, irmão? Tem que ter, mas ele acreditou o quê? Na palavra. Então quando eu me torno espiritual, no momento que aquele homem creu na palavra, aleluia, aquele homem se tornou o quê? Espiritual. Por que eu me tornei espiritual? Porque ele falou, ora sem... Eu orei.
Não se aparta da tua boca o livro desta, eu não me apartei. Perdoa, eu perdoei. Aleluia. A candeia dos olhos a candeia do corpo são os olhos, eu policiei meus olhos. Olha que bênção. Você está entendendo? Olha, ide pregar o evangelho, eu criei. Eu fui pregar o evangelho, né? Fugi da aparência do mal, eu fugi, o mal estava ali, eu vim para cá. Eu acreditei em quê? Nesse livro. E este livro aqui, Jesus chama de minhas palavras. Ele só não chama de minhas palavras. O povo, na sua grande maioria dentro da igreja, está morrendo espiritualmente. E morrendo fisicamente também. É uma realidade, sim ou não? Em muitas igrejas. O crente hoje é sinônimo de derrota. O crente hoje só conta como é que está na luta, na prova, né? É crente triste, que entra na igreja, nem ânimo para adorar tem, né? É crente que está tão descrente da palavra, tão descrente no poder de Deus, que ele procura jeitinho nessa terra para tudo. Tudo tem um jeitinho. E quando você vai falar para ele, não, a Bíblia fala para não sermos demasiadamente justos, nem crê, nem entende o texto, nem entende o contexto. Vamos até me lembra de dar uma aula sobre isso. Porque as pessoas se prendem nisso. Não, lá está escrito que não podemos ser demasiadamente justos. Não é isso? A Light também rouba a gente. A SEDAI também rouba a gente, né? O governo rouba a gente. Então tá bom, porque o governo rouba, porque a Light rouba, porque a SEDAI rouba, eu vou virar ladrão? Essa é a sugestão de muitos crentes. Quem está compreendendo, diga amém. Aí Jesus ele fala assim: as minhas palavras são espírito e vida. Presta atenção. Se ele fala que as minhas palavras são espírito e vida, Leandro, que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Então ele está falando, a minha palavra vai revelar para você o Espírito. E o meu Espírito dará em você vida. Pode glorificar, irmão. Porque é isso. Palavra te enche do Espírito. O Espírito te enche de vida. Não só vida espiritual. Não só vida espiritual. Tem crente que tem artrose, artrite, bico de papagaio, hérnia de disco, escoliose, lordose, aquele negócio que está dentro do osso, qual é o nome? Que faz desendometria óssea. Tem tudo aquilo ali. Ainda tem hipertensão, diabetes, tiroide, mais o que? Tem um monte de coisa. Gastrite, pedra nos rins, né? Tem gente que junta tudo isso. Não estou aqui criticando nenhum desses irmãos. Mas essa aula é para esses irmãos viver uma experiência. As minhas palavras são espírito e vida. Mergulhei na palavra, vivi a palavra. Eu vou ser cheio de quê? Do Espírito. Ele vai me dar vida espiritual. O que é vida espiritual? Eu vou ter o fruto do Espírito: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Quem quer isso aí, diga amém. É só ser cheio do Espírito. Então, isso agiu, presta atenção, na saúde, na vida espiritual, essas características, sim ou não? Mas o físico, como é que fica? Entrou o Espírito, te trouxe paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. O que ele vai trazer mais? Vai lá em Romanos 8 de novo. Romanos 8. Aleluia. Amém? Abriram? Romanos 8. Irmãos, olha só. O que eu quero fazer nessas aulas é que em muitos lugares você ouve que Jesus cura. Quem já ouviu, diga amém. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abre porta. E a pessoa acredita e ela mergulha naquilo ali. Passa 2, 3, 4, 5 anos, não acontece nada com ela. Ela esfria e ela sai, porque ela esperou que tais coisas acontecessem com ela. Essa igreja é uma igreja que está em busca de salvação. Quem concorda, diga amém. Mas é muito bom que venha uma cura, não é? É muito bom que Deus cure aquela coluna, que Deus cure, né? Não é bom ou não é? É muito bom quando o médico fala, não tem cura, tu dá uma risada.
Mas você está debochando de mim? Não, não. É que chegou o momento de viver uma experiência com meu Deus. Se você não cura, né, a minha vinda aqui acabou. Agora eu vou para aquele que cura. Pode glorificar Deus? Isso é fé. Então é bom que ele cure. Então o que eu estou fazendo aqui, não só dizendo que Jesus cura, salva e liberta. Mas isso é o passo a passo bíblico, como que você vai fazer para alcançar essa cura. Amém, irmãos? Então vou voltar. Você já abriu Romanos 8? Então vou voltar lá, deixa Romanos 8 aberto. Eu vou voltar lá em João 6. As minhas palavras são espírito e... Ele está falando, meu servo, se você não desprezar essa palavra que muitos acharam dura, porque qual o contexto aqui? O contexto é quando dá aquele duro discurso e todo mundo começa a se retirar. E ele pergunta para os discípulos, queres vós também retirar? O que Pedro fala? Para quem iremos nós, se só tu tens as... Precisa da palavra para ter vida eterna, sim ou não? Sim, tu tens as palavras de vida eterna. Temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Qual é a tréplica que Jesus dá? Ele fala assim, Pedro, as minhas palavras, aleluia, são espírito e vida. Então, porque você creu, porque você não achou dura a repreensão, mas pelo contrário, você teve prazer nela, porque você mergulhou na Escritura, porque você viveu a Escritura, eu te encho do Espírito. E eu te enchendo do Espírito, você vai ter agora a característica desse, vai ter o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança e o domínio próprio. E vou te dar uma notícia muito boa também. Qual, Senhor? Isto refletirá no teu corpo físico, refletirá no teu sangue, na tua artéria, nas tuas veias, nos teus órgãos, nos teus tecidos. Como, Senhor Deus? Quem você crê que eu enviei para ressuscitar o meu filho? Quem foi? O Espírito Santo de Deus. Então, meu servo, já que você estando cheio do Espírito e ele operando na sua vida espiritual, eu vou te mostrar que vai afetar no seu corpo físico também, porque quando eu falo que dou vida, significa que eu vou matar o que está te matando. Romanos 8:11. E se o Espírito, aleluia, com letra minúscula ou maiúscula? Espírito Santo de Deus, daquele que dos mortos, aleluia, ressuscitou a Cristo, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. O que é corpo mortal, queridos? É isso aqui. Quando ele fala que vai vivificar o meu corpo mortal, significa que se a diabetes estiver te matando, o que ele vai fazer com a diabetes? Vai matá-la primeiro. Se a hipertensão estiver te matando, o que ele vai fazer? Ele vai matar a hipertensão primeiro, porque a hipertensão está te matando. Ele vai matar aquilo que está te matando. Assim o câncer. Por isso que nessa igreja tem pessoas que eram hipertensos e não são mais. Por isso que tem pessoas aqui que eram diabéticos e não são mais. Por isso que tem pessoas aqui que tinham câncer e não tem mais, irmãos. Porque aqui não tem, amados irmãos, um super-herói. Aqui tem um homem pobre, falho como você, mas tem a presença de um Deus vivo que se revela por uma palavra viva. E se a palavra é viva, ela produz vida em mim. Pastor, muito bom, estou gostando, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no ponto em que você precisa comer a palavra de Deus. Você precisa entender que toda a tua resposta está aqui. A tua arma está aqui. Nós temos lutas terríveis travadas contra Satanás todos os dias. Quem concorda, diga amém. Tá ligado? Tá. Então que estou com muito calor mesmo. Deve ser a unção. Irmãos, presta atenção. A resposta ela está aqui. Tem texto na Bíblia que você tem que prestar atenção nos ricos detalhes dele. O Senhor não manda eu ler a Bíblia. Eu posso pegar aqui uma escola bíblica dominical. Pegar uma escola bíblica dominical. E a gente não dá estudo nenhum, simplesmente lê Mateus. E se nós pegarmos Mateus para ler corrido, né? Você acha que nós vamos ler Mateus em quanto tempo? Eu digo para você que se ler em 30 minutos vai ser muito. Acredite que eu estou falando para você. Se a gente pegar Mateus numa aula, para ler ele, né, Leandro? Ler direto, começar no início, ler direto ali sem parar com os irmãos, em 30 minutos vamos ler Mateus. Mas eu garanto para você que se nós formos começar a estudar o livro de Mateus,
nós vamos levar um mês de escola bíblica dominical para examinar ele, ou mais. Tiago durou mais de um mês, foi aulas maravilhosas. Então, para examinar. E ele não diz para mim ler, ele diz para mim examinar. E às vezes a pessoa fica muito ansiosa em ler a Bíblia para dizer, eu já li a Bíblia. Eu prefiro que você leve um mês para examinar Mateus, e entender ele, e colocar em prática, do que você dizer para mim, eu li a Bíblia em 2 meses, mas não saber nada do que você leu. Você está entendendo? Por exemplo, quer ver um ponto importantíssimo de Mateus? É Mateus 4. Mateus 4 fala de quê? Da tentação de Jesus. Amém? Jesus foi tentado. Todos veem isso em Mateus 4? Está claro isso para você? Mas observa um detalhe de Mateus 4. E Jesus foi conduzido pelo... Deu um branco agora, esqueci. Pelo... E esse Espírito lá com letra minúscula ou maiúscula? Então quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo de Deus. Mas espera aí. O Espírito conduziu Jesus. Então eu vou tentar colocar a cena para você entender. Tá certo? O diabo vai lá tentar Jesus. O diabo botou a mão na barriga e começou a rir. Tentar Jesus. Quem é Jesus? O unigênito do Pai, irmão. Dá para o diabo? Não dá. Sabe que se eu tentar ele eu não vou vencer? Sabe que se eu tentar ele eu não vou conseguir? Eu não estou te pedindo. Eu estou mandando. E no nome do Senhor até os demônios... Acabou, irmão. Não foi uma obra do diabo. Foi uma obra de Deus. Porque o Espírito levou ele. Quem está entendendo, diga amém. Se o Espírito conduziu a obra de quem? Do diabo ou de Deus? Você precisa entender isso. Para qual finalidade? Qual foi a finalidade? Entenda bem. Quem aceitou Jesus aqui, diga amém. Quem se batizou aqui faz assim. Quando você se batiza, tu faz uma pública confissão de fé. Não só para os homens, mas também para as trevas. Eu estou morrendo para a minha vida, estou nascendo para uma vida com Cristo. O diabo coloca a mão na barriga, começa a rir e fala para Deus, eu vou provar para o Senhor que isso é tudo fogo de palha. Eu vou provar que na primeira tentação, na primeira provação, na primeira dificuldade, ele vai te largar. É o que acontece na maioria das vezes, sim ou não? Então o que Jesus está ilustrando? Essa tentação podia vir no capítulo 15 de Mateus. Podia vir no capítulo 10, não é isso? Podia vir no capítulo 13, podia vir no capítulo 28. Por que vem no capítulo 4? Porque no capítulo 3 acontece o quê? No versículo 19, versículo 13. Acontece o quê? Jesus é batizado. E Jesus precisava ser batizado? Não. João fala, eu careço de ir e tu vens? Jesus fala, deixa estar, porque assim é necessário que se faça. Por que era necessário que se faça? O meu povo vai se batizar. Eu tenho que ilustrar para o meu povo o que vai acontecer. O que acontece é que quando você se bate de coração, de corpo, alma e espírito, e você morre para a velha criatura, quando você sai da água, o meu espírito vem sobre você. Que foi o que aconteceu, sim ou não? E eu confesso você, porque a palavra fala que Deus criou o homem. E a palavra do Senhor fala lá em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos fala que aquele que obedece à palavra são filhos, quem não obedece são bastardos. Então, o que acontece, amados irmãos? Você, não é isso? Hebreus. Quem obedece, Hebreus 12. Quem obedece é filho, quem não obedece é bastardo. Romanos sim, ele diz 8 que nós somos filhos por adoção, porque cremos no unigênito do Pai. Você pode glorificar a Deus? Então, você está crendo, você deixou de ser criatura para ser filho. O Pai do alto fala, este é o meu filho, e agora eu tenho prazer nele. Jesus ilustrou isso bem, ilustrou sim ou não? Mas quando sai dali não vai ser festa. Vai ter alguém que vai se levantar para provar que você não se converteu coisa nenhuma. Então Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, para mostrar o que vai acontecer comigo e com você. Ele está em oração? Devemos estar? Sim. Ele está jejuando? Devemos jejuar? Sim. Mas para vencer o diabo, ele usa uma ferramenta fundamental,
Tu não és o filho de Deus? Presta atenção nesse tu não és o filho de Deus. Presta atenção no que o diabo quer dizer. O teu pai não é dono do ouro e da prata? Por que a tua conta não está atrasada? O teu pai não ressuscitou Lázaro? O teu pai não curou enfermo? Por que está com dor? Por que está tomando remédio? Ah, o teu pai não é Jesus, por que teu marido está indo embora? Por que teu filho está assim? As acusações vêm ou não vêm? Então, você tem que prestar atenção no texto. Tu não é o filho de Deus? Está com fome? Cadê teu pai que não te enviou comida? Cadê teu pai que não te alimentou? Tu está aí orando 40 dias, está jejuando 40 dias, agora tu está com fome, não tem ninguém para te dar comida? É assim que o diabo trabalha, sim ou não? Sempre na dúvida. Mas se tu for o filho de Deus mesmo, tu vai transformar essas pedras em pães. Jesus vai lá em Deuteronômio 8, versículo 3 e fala, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diabo, ele quer usar a Bíblia. A maioria dos crentes vive só de versículo, não conhece a palavra. Então eu vou jogar um versículozinho aqui para ele, logo ele vai achar que aquilo ali é verdade. Porque tem crente que se deixa envolver por um versículo e não pega o contexto. O diabo vai lá no Salmo 91, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem ao teu favor, para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma aí, todos os reinos da terra te darei se prostrado, me adorares. Jesus vai lá em Deuteronômio, vai lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Está escrito, ao Senhor teu Deus servirá, e só a Ele adorarás. A palavra fala que aconteceu o que com o diabo? Teve oração? Você está orando? Teve jejum? Teve palavra? A palavra foi essencial, sim ou não? Trabalharam em conjunto, sim ou não? A fé, a oração e a palavra, sim ou não? O que aconteceu com o diabo? Mas está dizendo que o diabo está indo embora por campanha. Está dizendo que o diabo vai embora por corrente. Está dizendo que o diabo vai embora se você levar um saco de óleo para casa. Se você levar a orelha ungida de Israel, se você levar o copo d'água, se você levar a fita, se você levar a rosa, se levar a vassoura ungida, mas o que? Me ajuda aí, gente, né? Se você tocar na arca da aliança, mas o que? Se você levar o cimento ungido, se você for ungido com óleo que está 30 dias consagrado, mas aqui está dizendo que o diabo fugiu, porque ele orou, porque ele jejuou e porque ele usou a palavra. A palavra fala que os anjos do Senhor são ministradores de Deus que ministram ao nosso. Então Deus ordena a cura, quem traz? Deus ordena a libertação, quem traz? Deus ordena a provisão, quem traz? Depois que o diabo foi embora, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. O crente quer cura, o crente quer libertação, o crente quer restauração do lar. O crente quer salvação, mas o crente não quer orar, o crente não quer jejuar, o crente não quer ler a palavra para vencer o diabo. E o Senhor está dizendo que se você orar, se você jejuar, se você ler a palavra, o diabo vai correr, só depois que ele correr, os anjos te servem. E depois que o anjo te servir, significa que tu tem uma experiência viva com Deus. Tendo uma experiência viva com Deus, significa que o anjo veio te servir. O que ele fez? Ele tirou tudo que estava na sua vida, que te impedia de ser um obreiro aprovado. Você venceu o diabo, isso é a tentação, irmãos. É as tentações que vêm da carne, as tentações do dia a dia, as provações. Venci, Senhor. Os meus anjos te serviram, trouxe a cura da alma, trouxe a libertação, trouxe a restauração. Senhor, agora que eu criei na tua palavra, agora que eu fui batizado, agora que eu jejuei, agora que eu orei, agora que pela tua palavra tu me deste vitória contra Satanás, o que o Senhor vai fazer comigo? Farei de você um pescador de homem. Jesus sai e começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a ganhar almas, ele começa o seu ministério. O Senhor não vê a hora de começar o ministério dele na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que ser espiritual. E para ser espiritual, você tem que crer nessa palavra. Você tem que crer nessa palavra. E tudo que eu mais quero é que essa igreja seja uma igreja bíblica.
Porque eu estou pregando sobre fé, irmãos. E você se lembra, um dos primeiros textos que eu comecei há 3 aulas atrás a falar de fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha quantas palavras eu estou falando aqui, que está fazendo a fé brotar no teu coração. Olha quantas palavras estão sendo ditas aqui pela própria palavra, que está te incentivando, dando vontade de você ler a Bíblia. Está dando vontade de você orar, está fazendo você pular no banco e falar, meu Deus, eu não sabia, eu não tinha enxergado isso é o Espírito. Imagina se você dá continuidade a isso em casa, lendo, meditando, praticando, o que Deus vai fazer com a tua vida? Ele não só vai te libertar, Ele não só vai te curar, Ele não só vai prover para você todas as coisas, Ele não só vai te dar sabedoria contra as adversidades, mas Ele vai fazer de você um instrumento poderoso nas mãos deles, para que vidas sejam alcançadas. Isso é muito importante. Quem tem uma caneta ou um lápis aí, levante a mão. Poucos, né? Então depois você olha o vídeo, depois que você olhar o vídeo lá na internet, você anota os textos. Tá certo? Anote os textos. Primeiro texto que eu quero que você anote é Josué, capítulo 1. Não precisa abrir, só anota. Que não vai dar tempo, tem só 10 minutos. Anota. Josué 1, o Senhor dá uma grande responsabilidade para Josué. Josué não se sente capaz de fazer aquilo, é natural, porque é o Senhor que capacita. E começa um diálogo ali entre a mente de Josué, ele não pronuncia a palavra, e entre o Senhor. Por que eu sei que é um diálogo? Porque Josué, até chegar no versículo 9, Josué capítulo 1, até o versículo 9, Deus dá 3 respostas para Josué, sim ou não? Os que lê Bíblia aí. 3 respostas, ele dá 3 respostas, sem ele fazer nenhuma pergunta. Na verdade, ele não fez pergunta nenhuma, ou ele fez a pergunta aqui? Ele fez no coração. E Deus que sonda os corações respondeu. Você vê 3 respostas. Tá? E essa resposta, né, é concernente à dúvida que está no coração dele. A dúvida é, como que eu vou atravessar esse povo no Jordão? E uma das respostas que Deus dá, eu quero só que você anote para você ler Josué. Lê do 1 até o 9. A resposta que o Senhor dá é: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. Para quê? Quando ele fala para quê, é porque o que ele colocou anteriormente foi condição. Então a condição é ler, meditar de dia e de noite. Para que eu, Senhor, te conduza por onde quer que andares. E uma outra resposta, eu quero falar dela, é o versículo 9. Ele fala assim: não te mandei eu. Deus manda a gente orar? Ah, mas eu não consigo. Ele mandou a gente ler Bíblia? Ah, mas eu não consigo. Ele mandou perdoar? Eu não consigo. Ele mandou tirar os teus olhos das coisas, mas tu está vendo aquele canal está fazendo pecar, é só mudar o controle. Ah, eu não consigo. Ele fala: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor sou teu Deus, eu, Senhor teu Deus, sou com. Então tem que haver o quê? Esforço. Mas o que eu quero frisar é: não te aparte da tua boca o livro. Ele está mandando ler o livro, sim ou não? No livro de Juízes, o povo ouvia a palavra de Deus, era abençoado. Não é isso? O povo se desviava da palavra de Deus, o que era? Cativeiro. Então por que o povo entrava em cativeiro? Por falta de obedecer a palavra de Deus. Amém? Oséias 4,6 fala que o povo foi destruído por falta de... Está lá em Oséias 4,6. Tá? Eu estou mostrando para você a importância de ler Bíblia, amém? A importância de ler Bíblia. Mateus 22, 29 diz... Vai anotando os textos. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o... Quem é que não quer mais errar, diga amém. Amém. Conheça as Escrituras. Errais, não conhecendo, por que eu erro? Porque eu não conheço. Errais, não conhecendo as... Quer ver uma coisa? Quando a pessoa leva um sal ungido para casa, uma rosa ungida para casa, hoje que você conhece a Bíblia, ela está errando, sim ou não? E por que muitos estão errando? Porque não conhecem a Escritura.
E quantos aqui já cometeram esse erro antes de conhecer a verdade? Levante a mão. Aí, tá vendo? O que fez você largar esse erro? Conhecimento. Porque o conhecimento te liberta. Amém? A ignorância, ela te aprisiona. Alguém é médico sem estudar medicina? Alguém é engenheiro sem estudar engenharia? Se alguém perguntar para você na rua, tu é o quê? Qual é a tua religião? Tu responde o quê? Mas alguém pode ser evangélico sem conhecer os evangelhos? Pensa nisso. Amém? Então, Mateus 22, 29. Escrever aí. Hebreus 2:1. Muito bom. Mas vamos chegar lá. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. Anota esses textos. Porque ontem eu estava conversando com o Vitor, né? Já passou muitas pessoas aqui. E teve uma fase dessa igreja, né? Que você podia perguntar qualquer texto, de Gênesis a Apocalipse, a igreja sabia. Ela respondia igual um exército. Brum! Eu só falava, o que está escrito no livro tal? Brum! Eu não quero que essa igreja seja decorada em versículos, não. Eu quero que esta igreja leia a Bíblia e viva ela. Porque quando a gente pergunta um texto, mais básico que ele seja, a igreja não responde, eu como pastor tenho a convicção e a certeza que a igreja não está lendo Bíblia. Então muitas das vezes o que a gente faz aqui, é exatamente ver se a igreja está lendo a palavra de Deus. E a gente pergunta textos básicos, a igreja simplesmente ela não responde. E quando eu vejo que a igreja não lê Bíblia, eu vejo que o estado dela é grave. Principalmente quando ela está numa igreja bíblica. Então esses textos mostram para você a importância de conhecer a palavra de Deus. Quem não quer ser destruído, diga amém. Viva a Escritura. Quem quer ser limpo do pecado, diga amém. João 15:3. Pode já estar limpo pela palavra. Quem quer ir para o céu? João 5:39. Examinai e vós cuidais ter nela. Não tenha medo de responder se você sabe a resposta. Amém? Quem quer ser liberto, diga amém. João 8:32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 15:7 diz o quê? Se vós e as minhas estiveres, pedireis e lhe serás concedido. Quem ama a Deus, diga amém. Primeira epístola de quem conhece a Deus, diga amém. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 4. Todo aquele que diz que ama a Deus e não conhece a Escritura é mentiroso. Mentiroso entrar no céu? Então conheça a Escritura. Por que eu perguntei eu conheço? Porque a linguagem moderna diz, todo aquele que diz eu conheço a Deus e não conhece a Escritura é mentiroso. Das 7 igrejas da Ásia, qual é o perfil de igreja que vai entrar no céu? Filadélfia. E ele fala o que para a igreja de Filadélfia? Acho que é capítulo 3, versículo 7. Você pode anotar aí. Ele fala o que para a igreja de Filadélfia? Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha. E porque guardaste a minha, eu te livrarei da grande aflição que há de vir sobre toda. Então, para Deus te livrar da aflição que há de vir na terra, você tem que estar pautado aonde? Você viu quantos textos importantes? Muito ou poucos? Ler Bíblia é importante, sim ou não? Comece a ler ela agora. Como eu tenho 4 minutos, eu posso falar um pouquinho, deixei para o final, porque a riqueza do texto ali vai nos levar para um estudo certamente. Abra lá em Hebreus 2. Amém? Irmãos, é muito grande. Eu não quero só ler o versículo que o irmão falou. Mas eu vou dar uma lida nesse contexto aqui do capítulo 2. E olha como que a gente vai trabalhar em cima disso. Às vezes você fica com medo de falar alguma coisa. E às vezes Deus está usando a tua boca para a gente desenvolver mais. Falar mais coisas. Olha só. O irmão falou Hebreus 2. Pulou a página aqui. Vamos ler? Presta atenção. Portanto, convém-nos atentar
com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que você tem ouvido nesse lugar? Você tem ouvido o quê? Muito ou pouco? Olha o que ele fala. Portanto, convém nos atentar com mais. Será que temos dado a importância devida ao que temos ouvido? Porque se eu tenho sido massificado, lê, ora, pratica, e eu não tenho feito isso, eu não estou dando atenção devida ao que está sendo pregado. Já pensou no fato de realmente ser o Senhor que está falando pela nossa boca? Vamos lá. Aonde eu estou? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Dela o quê? Como não me desviar se eu não conheço? Eu tenho que conhecer, sim ou não? Então se eu vacilar o meu pé dela, isso não é passo de lambada não, foi que foi e voltou. Se eu me desviar dela, não é isso? O que acontece comigo? Você vai construir um muro de 100 metros. 100 metros. Esse muro aqui, ele começa a sair 1 centímetro. No final dele, qual é a distância que ele está fora? 1 metro. Então se você sai da palavra aqui, e o caminho é um só, quando chegar lá na frente, tu está fora do caminho, sim ou não? Então ele fala para não se desviar do que temos aprendido. Na verdade, isso aqui é uma pauladinha. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ouvir o quê? E a salvação vem pelo quê? A palavra. Olha o que ele fala. Porque, olha só, presta atenção. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Se lá atrás ele exerceu o juízo, que o povo se desviou da palavra, como nós vamos escapar? Amém? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, ele está dando aqui. Quem quer escapar dessa condenação? Pouca gente, hein? Quem quer escapar do inferno, irmão? Se fortalece do que você ouve. Não se desvia do que você ouve, nem para a direita e nem para a esquerda, irmão. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dom do Espírito Santo, distribuído por sua... É distribuído pela vontade de quem? Não é tua não, irmão. Você vai ser o que Deus quer, não é o que você quer. Amém? Mas enfim, eu vou parar aqui, mas vamos continuar. Porque a gente aprende muito aqui. Quando o irmão falou, eu glorifiquei. Por quê? Porque a gente está falando o quê? Da importância da palavra. A gente está falando de dar crédito. A gente está falando de viver. Aí ele traz o quê? Hebreus 2. E Hebreus 2, ele já começa falando da nossa salvação, como ela é valiosa na nossa vida. E ela está firmada quando tudo aquilo que eu ouço, eu dou crédito e não me desvio. Você está entendendo? Há uma preocupação de Deus. Ele mostra essa preocupação na palavra dele, de nós não perdermos a nossa salvação. Se há uma preocupação o tempo todo, aqui na graça, o tempo todo de ter textos e mais textos, não é isso? Que nos alerta acerca de perder a nossa salvação. Olha, não se desvie, olha, firma no que você está ouvindo. É porque há um risco de perdermos ela, sim ou não? Há um risco de perdermos. E a palavra sempre, quando a gente cai no comodismo, a gente abre uma palavra que traz a responsabilidade. Vou ler de novo o versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se você ouvir, irmão, você vai ter fé. E Romanos 11:6 fala o que mesmo? Eu esqueci. Acabou, né, rapaz? Romanos 11:6.
Romanos não, desculpa, Hebreus. Agora você sabe, eu que errei o texto. Hebreus 11:6, essa todo mundo sabe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso não aconteceu, vou voltar a fita. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos, amados irmãos, 10:17 fala: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia é importante, sim ou não? A tua salvação depende de conhecer e viver ela, sim ou não? Quem quer ser salvo, diga amém. Começa a ler agora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém? Glória a Deus.